O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Sonshine, negou à CNN que os brasileiros foram excluídos da primeira lista de estrangeiros a sair de Gaza por razões políticas e disse que a vez dos brasileiros vai chegar. Estrangeiros foram autorizados a deixar a faixa de Gaza hoje pela primeira vez desde o início da guerra. Cerca de 360 já saíram, entre cidadãos de Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, além de integrantes da Cruz Vermelha e de ONGs. O embaixador não soube dizer quando os brasileiros devem ser autorizados a sair. O Ministério de Relações Exteriores disse que apelos são feitos com as autoridades de Israel, Egito e do Catar. Começo com você, Zé Eduardo. O que falta para a diplomacia tirar os brasileiros da faixa de Gaza? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Vinícius. Prazer estar com você novamente. Olha, é uma questão que o Brasil pode fazer, está fazendo. Fica claro que há uma tentativa de tirar os brasileiros de lá. O governo brasileiro tem feito muitas gestões, tem procurado ao máximo dialogar com as autoridades israelenses para conseguir essa situação. Há uma promessa do governo que isso vai acontecer. Então, eu espero que Israel honre com essa palavra e não atue de nenhuma forma para deixar os brasileiros numa situação discriminatória em relação àquelas pessoas que vão de lá sair. Eu não creio que o governo de Israel vá fazer isso, não haveria lógica nenhuma. Mas o que pode ser feito da parte do Brasil está fazendo. Ou seja, nesse ponto, desde o início, a diplomacia brasileira, orientada pelo governo, tem agido de uma forma muito cuidadosa, muito dialogada, o tempo inteiro procurando, inclusive, encontrar alternativas de comum acordo entre os países para obter um cessar-fogo. Isso até o momento não foi possível, lamentavelmente. Então, vamos aguardar o acontecimento dos fatos, Leandro, vamos aguardar. Eu acho que o que o Brasil pode fazer, ele está fazendo. Resta saber se realmente Israel vai cumprir com a sua palavra. Eu não vejo razão nenhuma para que não vá cumprir. Acho que os brasileiros serão, sim, resgatados. Vinícius Poit, qual a sua opinião? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Um prazer estar contigo novamente no Grande Debate. Primeiro, eu queria deixar claro aqui, para todos vocês que estão assistindo o Grande Debate na CNN, gente, o grupo Hamas é um grupo de terrorista. Ponto final. Sabe? E a gente tem que separar também os palestinos do Hamas. Muitas crianças e palestinos estão morrendo nessa guerra que não tem nada a ver com isso. Eu me questiono, inclusive, Zé, se não existe uma operação especial que dá para ir lá matar os líderes do Hamas sem ficar bombardeando tudo, né? Como os Estados Unidos foi lá uma vez e matou, inclusive, o Osama Bin Laden, tá? Então, colocada essa consideração, Zé, eu respeito muito a sua fala e o senhor, como sempre foi, mas falta um componente ali. O senhor falou sempre em resta saber se Israel vai cumprir com sua palavra. O problema é que os brasileiros estão na faixa de Gaza, né? Os brasileiros, inclusive tem brasileiro ainda mantido como refém, segundo as últimas informações que a gente tem pelo Hamas. Agora, o Hamas vai cumprir com qual palavra para liberar esses brasileiros? Existe uma negociação ali com Israel, com o Egito, que também está abrindo as fronteiras, e hoje foi a primeira vez que abriu as fronteiras, por isso que a gente está debatendo isso, para liberar os estrangeiros. E eu também fico me perguntando, Zé, se a postura do presidente da República é a melhor nesse interim todo. Será que é com diálogo que vai se negociar com o Hamas, né? Ou com os extremistas ali na região? Segundo o presidente, ele liga para um suposto presidente de algum país que é amigo do Hamas. Libera aí os reféns. Gente, pelo amor de Deus. Tem muito mais aspectos técnicos de diplomacia que o Brasil possa fazer do que algo até um pouquinho, parece até um deboche, né, Zé? A postura do presidente, eu acredito que não ajuda na diplomacia. E para concluir, são terroristas ou não são, presidente? Porque o senhor fala que, olha, segundo a categoria da ONU, não são terroristas o Hamas, mas o que eles fizeram é terrorismo. Uai, o que eles fizeram é terrorismo, mas eles não são? Então, a forma de diplomacia do presidente da República, para mim, Zé Eduardo, não ajuda nessa situação como um todo.
Vinícius, o embaixador da Palestina no Brasil atribuiu a Israel a responsabilidade sobre essa lista de estrangeiros. Já os israelenses disseram que quem decide são entidades internacionais e que a escolha não é política. O que foi levado em consideração, então? Olha, eu fico me perguntando o que foi levado em consideração. Se a escolha é internacional... Aliás, mais uma consideração, tá, Zé? O que nem eu, nem você acredito, né? Fica muito difícil a gente opinar muito sobre a guerra porque a gente não está lá, né? Sem viver esse contexto. Mas eu fico lembrando sempre da frase também, porque você viu que tem duas versões, né? Que Israel é o responsável, Israel diz que é a comunidade internacional. Isso envolve o pessoal ali da Palestina de Gaza ou também não? A consideração que eu quero trazer para vocês. O primeiro inimigo, ou a primeira a sofrer numa guerra é a verdade. E aí fica esse controle ou esse jogo de narrativas. Então, acima de tudo, Leandro, eu gostaria de saber da verdade. Quem é o responsável? Por que os brasileiros não saíram? E aí, novamente, ouso dizer que uma negociação como essa, não sou especialista em negociação de guerra, mas o Brasil poderia se posicionar talvez um pouco mais duro. Em outras situações, o senhor tem mais experiência em Ministério da Justiça e com outros tipos de situações duras ou combate ao crime aqui no Brasil. Mas para a gente resgatar nossos reféns, para a gente liberar os brasileiros lá, não teríamos que ser mais incisivos? Será que tem alguma retaliação contra o Brasil justamente porque o Brasil não se posiciona, justamente porque o Brasil tem um discurso mais soft, digamos assim? Fica a dúvida. Zé, qual a sua opinião? Veja, me parece muito claro que o próprio governo de Israel diz que não tem nada a ver com os palestinos essa negociação. Ou é Israel que coordena isso, porque só pode sair da faixa de Gaza quem Israel concorda, ou, como diz Israel, são entidades internacionais, ou seja, a questão não está numa negociação com o Hamas. Eu acho que aí há uma certa incompreensão. Mas o que o Brasil deveria fazer além da diplomacia? Deveria declarar guerra ao Hamas? Não, ele tem que agir pelos corpos diplomáticos. O chanceler brasileiro está diariamente mantendo contato lá com todo mundo que precisa, com Israel e com as autoridades responsáveis. Ou seja, o Brasil está fazendo exatamente o seu papel, é através da diplomacia. Não tem como fazer de outra forma. É a única possível. Ou nós vamos mandar lá um esquadrão brasileiro para resgatar. Não há essa hipótese, isso não se cogita disto. Claro, até porque ninguém entra na faixa de Gaza sem ordem de Israel e ninguém sai sem ordem de Israel. É assim que está sendo. Aliás, isso era antes do bombardeio, né? Israel é cercado. A faixa de Gaza é cercada. Então, isso me parece também muito claro. Terceiro, o Brasil deveria tomar uma postura mais contundente. Como assim mais contundente? Mais contundente do que defender a paz, o que seria? Porque, então nós temos que defender a guerra de um lado, aí eu seria contundente? Não. Ou seja, se o Brasil tem sempre uma posição pacifista. Segundo lugar, se nós, historicamente, não é o governo Lula, atenção, hein? Todos os governos brasileiros sempre tiraram este critério para a situação de definir quem é terrorista, de seguir a orientação do Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque isso protege o país. O Brasil não pode ficar submetido a um joguete de pressões internacionais para dizer quem é terrorista ou quem não é. Então, de repente, eu exijo que o Brasil declare uma situação que ocorreu lá em Guantánamo como terrorismo. Não, eu exijo que uma situação que o senhor Putin fez seja terrorismo. Veja, exatamente para não ficar no meio das potências e que utilizam sempre isso como uma visão estratégico-política, o Brasil toma uma posição objetiva, o que o Conselho de Segurança Nacional diz que é terrorista. Eu digo que é terrorista, ponto. Isso aconteceu com o governo Henrique, o governo Bolsonaro, todos. Okay? O Brasil vai fazer o quê? Desrespeitar esta regra, inclusive quando ele era presidente do Conselho? Não pode fazer isso. Ou seja, a terceira hipótese que você coloca, essa me assusta. Quer dizer que, então, eu vou soltar ou não vou soltar os reféns porque o Brasil tem uma posição pela paz e pelo cessar-fogo? Será que não é possível que o governo de Israel faça isso? Não é possível, porque aí chegamos a uma vilania, né? Não acho, por isso que eu acredito que nós estamos diante de uma situação absolutamente que chegará ao seu tempo. Não creio que exista uma posição de reter brasileiros lá porque o Brasil está defendendo a paz.
Acho que seria inominável do ponto de vista dos direitos humanos, inominável do ponto de vista daquilo que se pode pensar numa ética comportamental. Quarto, eu concordo num ponto com o que você disse, Poit. Eu acho que o correto seria evitar os bombardeios atingindo a população civil e a autodefesa de Israel deveria ser voltada com estratégias menos truculentas, menos violentas do que aquelas que estão acontecendo. Aí eu concordo. Será que não é possível utilizar outras formas? Eu acho que é. Israel tem técnicas, tem exército, tem arsenal, tem treinamento para fazer isso. No entanto, optou-se para ver isso que nós estamos vendo na imagem, olha. Terra arrasada. Eu não defendo o que o Hamas fez, ao contrário, eu achei execrável, inaceitável, mas o que está sendo feito agora também é. Está morrendo criança, está morrendo... outra vez o campo de refugiados foi bombardeado. Então, para matar uma pessoa, eu destruo um campo de refugiados matando várias. É isto. É isto que se faz. Isso não é aceitável numa guerra. Claro, isso não é aceitável em qualquer situação. Aí se faz aquelas comparações que o senhor Benjamin Netanyahu fala, não, os Estados Unidos não interrompeu o ataque contra os nazistas. Nós estamos diante de uma situação de guerra entre potências, em que os países tinham sido reciprocamente invadidos, inclusive com uma situação de arsenal muito próximo de um de outro. Aqui é diferente, a faixa de Gaza está cercada, a faixa de Gaza está isolada, aliás, já estava, repito, isolada antes do ataque, ou seja, lá só entra quem Israel queria já antes, medicamentos de alimentação só quando Israel queria, inclusive a própria alimentação era codificada em valores mínimos de consumo humano, que é inaceitável. Isto antes. Ou seja, agora, então, eu tenho uma situação ilhada, de uma situação em que a população está sendo bombardeada, crianças estão morrendo. Eu não posso concordar com isso. E o Brasil teria que ser, então, mais firme, fazendo o quê? Para liberar os seus presos? Não é possível que o governo de Israel, repito, cometa uma vilania. Eu acredito que é um bom senso mínimo, ou seja, não é porque o Brasil defende a paz que os reféns brasileiros serão retidos. Não é possível uma tal postura por parte do governo de Israel. Não acredito que isso esteja acontecendo, descarto veementemente essa hipótese. Zé, acho que tem, primeiro, duas coisas em relação aos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Uma, os brasileiros que são mantidos reféns, se tiver mais de um, e a outra é os brasileiros que estão ali para atravessar a fronteira. Quando eu digo que a negociação passa pelo Hamas, obviamente é quem está refém. Quando o senhor diz, acho que tem uma falha de compreensão, tem duas coisas, só para a gente não misturar. Quem está refém é aquele ali. Quem está para atravessar a fronteira, aí sim, se é Israel, se é a comunidade internacional. Mas fica uma briga de narrativa, porque Israel diz uma coisa e quem é o opositor diz outra. Então a gente precisa ir em busca da verdade. A outra coisa, quem disse aqui, ou quem cogitou a hipótese, que Israel não está deixando os brasileiros saírem porque o Brasil prega a paz, são palavras que o senhor colocou aqui. Ninguém disse isso, muito menos eu. A única coisa que eu falei é que o Brasil poderia ser mais incisivo. E quando eu falo mais incisivo, Zé, por exemplo, se posicionar em relação ao Hamas, de uma maneira, coerente com o que o próprio presidente falou. Se o que o Hamas fez é um terrorismo, o Hamas, consequentemente, é o quê? E aí completa a frase. Agora, a dificuldade de falar, eu entendo tudo que você falou, Zé. Não, eu vou me redear, vou numa posição mais segura para proteger o Brasil. Tudo que for, eu vou evitar emitir uma opinião minha, vou seguir o que a ONU fala. Poxa, então na hora de negociar, na hora de lembrar que tem brasileiro lá, ninguém vai lembrar também. Então, a hipótese, Zé, eu acho que atacasse o Hamas... O Brasil... Você acha que se o Brasil atacasse o Hamas, seriam soltas as pessoas? Não. Então, ou seja, está sendo condicionado a isso? Essa dedução que eu fiz. Sim, não. Essa é a dedução e a relação que o senhor está fazendo. O que eu estou falando é que, em relação à guerra toda, falta uma... Se o Brasil quer fazer diplomacia, se o Brasil quer participar, se o Brasil quer pregar a paz, primeiro, a gente separa os palestinos do Hamas. Isso a gente concorda. O que está morrendo de gente lá dos dois lados, ninguém pode apoiar um negócio desses. Agora, segundo, concordo. Quer participar, o que a gente discorda é que eu acho, sim, isso não interfere se vai liberar reféns, se vai liberar os brasileiros que estão na fronteira ou não. Isso interfere na posição do Brasil a nível mundial. Será que o Brasil tem algum respeito ou tem relevância a opinião do Brasil nesse ponto, Zé? Já que, olha, eu não vou emitir opinião, eu quero a paz, parece que é um ser supremo.
sabe? E isso foi em relação à Ucrânia e Rússia, isso está sendo em relação a Israel e Palestina. O Brasil não tem opinião, é um país sem opinião. Eu também quero a paz, é óbvio. Ninguém quer esse monte de imagem. As imagens que a CNN está mostrando, e aí tem imagens tanto de Israel quanto imagens de jornalistas ou fotojornalistas da Palestina com crianças morrendo e gente morrendo dos dois lados. Ninguém quer isso. Agora, a comunidade internacional se posiciona. O que o Hamas fez quem startou, fora a guerra e o conflito que existe há anos, o que o Hamas fez em 7 de outubro é abrir essa caixa de Pandora. O Hamas não foi lá para atacar os militares israelenses. O Hamas entrou matando civil para todo lado, Zé. O Hamas não mandou uma bomba para explodir um militar ou um inimigo israelense e matou a senhorinha ou os bebês que estavam do lado. O Hamas entrou e matou eles propositalmente, Zé. Então, me dói muito não ver o Brasil se posicionar em relação a isso. Acho que esse é talvez o maior ponto de discordância nossa. Mas, novamente, olha, eu não faço relação porque o Brasil nos posiciona, está diretamente ligado aos reféns ou diretamente ligado aos brasileiros não atravessarem. Eu acho que está diretamente ao Brasil ser respeitado. O Brasil se posicionou. Ele disse que é um ato de terrorismo que o Hamas fez. Condena o que está acontecendo agora, porque também estão morrendo pessoas intencionalmente. É a mesma coisa. Então, quer dizer, ou seja, eu vou ficar dizendo, olha, a morte de lá foi injusta, a morte daqui é injusta. Eu tenho que me posicionar dizendo o quê? A paz. É a única coisa que eu posso fazer. O que está acontecendo hoje na faixa de Gaza é um absurdo, mano. Um absurdo. Como foi um absurdo o ataque do Hamas. Ou seja, absurdo não compensa absurdo. O sangue não se paga com sangue. E o Brasil, portanto, está sendo bem contundente quando construiu a nota muito bem elaborada, que contou com o apoio da maior parte dos países para ter um cessar-fogo humanitário. Os Estados Unidos foi contra. Está usando um pretexto. Ou seja, o Brasil fez o seu papel, ele está fazendo o seu papel. Claro, o fato do Brasil seguir uma orientação diplomática que o protege historicamente não afastou a ponta do presidente dizer o seguinte: o grupo Hamas cometeu um ato de terrorismo. Como, aliás, tem gente que está dizendo que isso aí é terrorismo de Estado, que Israel está fazendo com o Hamas. Será que é? Eu não vou entrar nessa discussão. O Brasil não deve entrar nessa discussão. Ele tem que parar e se governar pelas regras diplomáticas que sempre agiu. É assim que você se comporta corretamente. Ou seja, eu não tenho que oscilar para um lado quando não tenho balizamento objetivo. Eu tenho que dizer o seguinte: olha, o Conselho de Segurança não reconhece o Hamas como uma entidade terrorista. Agora, o ato que foi praticado foi terrorismo. E o que está sendo praticado agora na faixa de Gaza? O que é? Eu vou entrar também nessa avaliação? Estão sendo cometidos crimes de guerra. Ou você acha correto dizer, olha, 24 horas para evacuar um hospital? Você tem que sair daí. Bombardear hospitais próximos, bombardear campo de refugiados. É correto isso? Não, não é correto. Você tem razão quando diz, não, vamos tentar ter uma iniciativa para atacar os líderes do Hamas. Ok, isso é diferente. Não é o que está acontecendo. E eu tenho que recriminar isso também. Agora, eu não acredito que posicionar com firmeza não significa reconhecer o desastre que acontece na faixa de Gaza hoje e ataque indevido que o Hamas fez a Israel. Se posicionar com firmeza significa dizer, olha, antes existia uma situação inaceitável que era feita com a faixa de Gaza, haviam ataques na faixa de Gaza, a faixa de Gaza cercada, não podia ter alimentos, etc. Não podia ter o Hamas justificadamente agido como agiu, foi um absurdo o que fez e agora é um absurdo que está acontecendo. Isso é ser firme, não é ceder a um dos lados. E a maior parte dos países, sabe o que está preocupado? Com o seu jogo geopolítico. É isso. Infelizmente, vidas humanas, elas acabam não tendo tanta relevância diante da estratégia geopolítica e dos interesses internacionais que os países, infelizmente, revelam nessa mesa que estamos vendo. Ok, senhores, vale ressaltar que não há brasileiros reféns sob o domínio do Hamas. Vamos fazer um rápido intervalo agora. A seguir, Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que aumenta as penas para os crimes de furto e roubo. A gente volta já já.